Oi gente, tudo bem? Vim aqui dar aula para vocês de biologia sobre o sistema respiratório. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre o sistema respiratório é que ele entra em conjunto com o sistema circulatório. Então a gente pode ver aqui nesse desenho o coração. E a gente vai ver como que funciona essa troca de gases, por onde que o ar passa, o que acontece, quais são os nomes e tudo mais. Então, os órgãos que compõem o sistema respiratório são: o primeiro, nariz, que é essa napa que eu desenhei aqui. O que é? Então, o ar ele entra em comunicação com a parte externa para a parte interna, certo? O segundo é a cavidade nasal, que é essa parte aqui. O que eu posso falar para vocês da cavidade nasal? Ela passa pelas fossas nasais e depois vai para a cavidade nasais, que é esse labirinto aqui, né? A terceira é a laringe, que é um tubo muscular que liga a cavidade nasal para laringe, certo? Ela pode servir tanto para o sistema respiratório, tanto para o sistema digestório, certo? Aí a quarta é a laringe, que é um tubo cartilaginoso, que é onde fica o gogó, que dá para ver mais nos meninos, certo? Que é aqui onde está mostrando. Então o quinto é a traqueia. Vocês estão vendo que na traqueia elas estão cheias de anéis, certo? Para que servem esses anéis? Quando a gente inspira, tem uma diferença muito grande de pressão. E se a nossa traqueia fosse muscular, a nossa traqueia faria isso. Se fecharia total. Então, ainda bem que ela é cartilaginosa e tem esses anéis, que aí ela não se fecha totalmente, certo? E aqui, esse lugar aqui, que é a bifurcação da traqueia para os dois pulmões, que chama carina, certo? Mas é só uma curiosidade para vocês. A sexta parte são os brônquios. Quando a traqueia ela faz essa ramificação para os pulmões, essa ramificação chama brônquio primário, certo? Que aí vai se ramificar e vai formar o brônquio secundário ou ramificação lombar. Que aí vai dar outra ramificação terciária, certo? Que aí é onde junta os bronquíolos, que eu vou explicar para vocês, que é a sétima parte. Então, quando tem a ramificação do brônquio terciário, ele se ramifica em pequenas partes que são chamadas bronquíolos, que aí elas se ligam com os alvéolos pulmonares, que é essa última parte, a 8. O que os alvéolos pulmonares fazem? Eles fazem a troca gasosa, então, eles pegam o O2 e jogam o CO2 para fora. Então, esse ciclo todo vem para cá, só nos alvéolos pulmonares que vai ter a troca gasosa, para depois voltar. Aí eu decidi pegar um exemplo para vocês entenderem melhor, que é um cacho de uva. Então a gente vai imaginar que os ramos do cacho de uva seriam o brônquio terciário, que eu falei pra vocês. Eu dei uma ampliada aqui pra vocês entenderem melhor. E as uvas seriam os alvéolos pulmonares. Então tá vendo aqui, ó, esse monte de coisinha vermelha, tudo junto, seriam os alvéolos pulmonares na uva. E esses ramos seriam os brônquios terciários. Então, para simplificar um pouquinho para vocês o sistema respiratório, eu queria mostrar para vocês que dá para dividir ele em dois. Tudo isso daqui dá para dividir em dois, que é essa parte toda aqui até o 7 e os alvéolos. O que acontece? Então a gente tem essa parte toda aqui, desde o 1 até o 7, que são as vias aéreas, que é toda a parte do sistema respiratório que não ocorre a troca gasosa, certo? Por que não ocorre a troca gasosa? Porque tem uma estrutura muito grossa, então não dá para fazer a troca gasosa ali, certo? Então, nas vias aéreas tem nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Aí temos a segunda parte, que são os alvéolos pulmonares, que como eu já tinha falado para vocês, explicando eles, aqui eles fazem a troca gasosa. Então é a única parte do sistema respiratório todo que acontece a troca gasosa. E agora você, meu amigo, me pergunta, por que é aconselhável respirar pelo nariz do que pela boca? Então eu vou te responder. Quando a gente respira pelo nariz, tem os pelos aqui, que eu fiz essa linda demonstração de vários pelinhos. O que acontece? Eles formam um filtro
para que as impurezas não passem, entendeu? Então, quando a gente respira pela boca, não tem esse filtro. O que acontece? Pode dar infecções. Depois que passa pelo nariz, ele vai para a cavidade nasal. Vocês estão vendo que, como eu falei aquela hora que eu estava explicando ele, parece um labirinto? Ele deixa o processo lento. Até ter todo esse trabalho de passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ele aquece ele. Que aí depois, o próximo passo é umidificar ele. Quando ele passa por tudo, traqueia, até o alvéolo pulmonar, ele vai se umidificando, certo? Com o muco. E aí, nos alvéolos pulmonares, ele vai fazer a troca gasosa e depois vai voltar. Mas, quando a gente respira pela boca, ele não passa por todos esses processos aqui. Ele já vai direto para as vias aéreas. Então, ele não filtra, ele não se umidifica, ele não se aquece. Então, ele tem uma diferença de pressão muito grande. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que sabe quando a gente tá fazendo algum exercício físico, correndo, e dá aquela queimação no peito, aquele mal-estar? Acontece porque você tá respirando errado, você tá respirando pela boca. O que acontece? Você não passa por nenhum desses processos, ele já vai direto para as vias aéreas, como eu já tinha falado pra vocês. Então, ele não aquece, ele não se umidifica, ele não é filtrado e ele passa com grande resistência aqui. Então, dói e seca tudo aqui. Por isso que dá essa queimação, por isso que é tão ruim quando você tá respirando pela boca e fazendo exercício físico. Você tem que parar, né, ficar pra depois voltar tudo normal. Então, resumindo tudo isso daqui pra vocês, toda essa bagunça que eu fiz aqui, o ar para chegar nos alvéolos pulmonares, o que acontece? Ele é filtrado, ele é aquecido e ele é umidificado pelo muco. Então não tem nenhuma resistência até chegar lá. Por isso que não dá queimação, como eu falei pra vocês, como a gente respira pela boca. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouquinho comprida essa aula, mas é toda essa informação que vocês precisam para fazer vestibulares e tudo mais.